Consumo. O consumo sempre foi essencial para o capitalismo, modelo de economia que tem o objetivo de produzir, vender e lucrar. O capitalismo necessita de várias condições para poder funcionar, como poupança, proletariado, maquinário, mercado e lucro. E seu desenvolvimento foi lento, vindo de uma sociedade que ainda não necessitava de abundância de produtos e nem tinha meios ainda para chegar nessa abundância. Porém, alcançado todas essas condições no século XVIII, com a Revolução Industrial, o capitalismo se estabeleceu e é o modelo econômico majoritário do mundo. E para isso continuar é preciso estudar a chave do que faz gerar o capitalismo, o consumo. Existem duas visões de economia no mundo, uma que chamamos de producionista, visão do século XIX, em que se dá como fato o desejo do homem de consumir. E o percalço para essa visão é a produção. Para prosperar, só precisamos produzir muito. Essa visão acredita que não existe a escassez do trabalho, pois sempre vai existir algo ainda melhor para satisfazer o desejo de consumo do homem. Quanto mais se produz, mais acúmulo de capital. E em relação a avanços tecnológicos, a visão permanece no mesmo ciclo. Aumenta um, aumenta todos. Essa visão do mais com mais é igual a mais. Outra visão econômica vinda do século XVII esteve presente também no século XX, chamada de visão consumista. Defendia que o consumo não é um fato. Inclusive, eles consideravam o consumo extremamente sensível e difícil de conquistar. Para eles, era fato a produção, mas era necessário expandir o desejo de consumo. Além disso, eles conectavam o desejo de consumir com a escassez. Para os consumistas, a prosperidade só iria vir da ausência de riqueza. Essa visão do menos com menos é igual a mais. Digamos que a Europa estivesse produzindo muitos automóveis e a África pouco. O desejo de ter um carro para os consumistas estaria muito maior na África. Porém, talvez na África a escassez de automóveis faça com que ele não seja objeto de desejo, e sim de necessidade. Então a opção mais simples que existir de carro tá bom, e outros meios de transporte também. A escassez pode gerar a perda da necessidade fantasiosa, o desejo. E na Europa, mesmo que eles produzam sem parar, sempre vai existir inovação e potencial de melhora dos automóveis. E com essa geração de vários produtos sendo diferenciados por qualidade e inovação, o consumo aumenta. A maioria tendo automóvel instiga a produção de melhores automóveis e assim o consumo de automóvel passa de uma necessidade para um desejo. Para gerar consumo, deve-se entender o consumidor e para isso deve-se entender suas necessidades e a partir da necessidade produzir de forma eficiente e eficaz. No início o capitalismo era focado no meio de produção, como produzir, quem vai produzir, onde e por quê. Depois se foi pensando na outra ponta dessa linha econômica, o consumo, e a forma como consumimos. Forma essa que deve estar totalmente conectada com a forma como produzimos. E cada vez se tornando mais íntima essa relação de entender não só o consumo geral, mas o consumo pessoal, entender a pessoa que está comprando, suas necessidades, angústias e buscar atender seus anseios e seus desejos.